Tendo aí visto no primeiro tópico o princípio bíblico do pentecostalismo, caracterizando aí uma promessa de Deus e o seu efetivo cumprimento na igreja ali em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver aí o que distingue hoje as igrejas, principalmente nós que já aí passamos de 110 anos, estamos com 111 anos, a Assembleia de Deus só aqui no Brasil. O que nos distingue? Qual é a marca principal? Então, o segundo tópico diz assim: o distintivo pentecostal de nossa igreja. Primeiro subtópico: a atualidade dos dons espirituais. E nesse ponto, o professor Fábio vai estar abordando esse assunto. Muito bem, pastor. A atualidade dos dons espirituais. Acredito que nesse ponto é interessante nos utilizarmos de um auxílio teológico que o comentador traz para falar sobre duas possibilidades aceitas por nós pentecostais acerca do batismo no Espírito Santo. É possível pensar no batismo com o seu sentido soteriológico, e aí, como a palavra indica, soteriologia está relacionada à doutrina da salvação. Então, o batismo soteriológico seria aquele em que todo crente, ao aceitar Jesus, ele é batizado no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai conduzi-lo nas atitudes diárias e promover o necessário processo de santificação que todos nós que aceitamos Jesus somos inseridos para a prática das boas obras. Então, esse seria o sentido soteriológico, e todo crente tem. Todo crente é batizado no Espírito Santo nesse sentido. Mas temos também o sentido missiológico, que aí está relacionado à missão da igreja. E é essencialmente esse sentido que o preponderante nessa lição que nós estamos estudando, né? É sobre esse sentido missiológico que nós estamos estudando. É o derramar do Espírito Santo como revestimento de poder para o exercício de uma função, a realização de uma função e de uma missão específica. E esses dons, não há dúvida alguma que eles são atuais, a atualidade dos dons espirituais. É certo que ao longo da história, muitas pessoas se debruçaram sobre esse tema, dizendo inclusive, a título de exemplo, um nome de algumas correntes que negam a atualidade do dom espiritual. Já na Idade Média nós temos Agostinho de Hipona, o conhecido Santo Agostinho. Ele acreditava que os dons espirituais cessaram assim que morreu o último apóstolo, não passou para a igreja após isso. Seria a doutrina cessacionista, né? Cessou-se os dons com a morte do último dos apóstolos. E aí a igreja católica deste período, do período medieval, período da Idade Média, ela toda foi orientada nesse sentimento e esse pensamento de que não havia a manifestação dos dons espirituais. O comentador traz uma informação também, do ponto de vista histórico, que mesmo com a reforma protestante promovida por Lutero, Calvino e tantos outros, a ideia da atualidade dos dons espirituais, ainda assim, ela não foi dada continuidade. Esses reformadores não acreditavam na atualidade dos dons espirituais. É a partir do século XX que surge o movimento pentecostal, a experiência pentecostal, né, como revestimento de poder, a atualidade do dom espiritual para uma obra específica. E aqui é interessante dizer e reafirmar essa expressão, uma obra específica. Quando nós pensamos em Daniel Berg e Gunnar Winger, pregavam a atualidade dos dons espirituais e viviam essa atualidade, nós podemos observar na vida desses homens que eles foram revestidos de poder para desbravar com o evangelho o sertão brasileiro, né? Eles iam para regiões onde tinham rios e não se falava em pontes ainda. As dificuldades naturais e de toda a natureza que nós podemos imaginar, eles passaram por isso. Então eles precisavam de fato de um revestimento de poder. E esse revestimento não era para a inércia, nunca foi. Nunca foi para a inércia. É fato que é um hábito nosso, pentecostais, uma vez revestido de poder, essa manifestação acontece nas nossas igrejas. Nós falamos a primeira evidência, que é a língua estranha, e não há nenhum impedimento quanto a isso. Mas nós precisamos entender que não se resume a isso.
nós somos revestidos para uma finalidade específica. Foi assim lá em Atos dos Apóstolos, na descida do Espírito Santo, todos que foram cheios foram para a propagação do Evangelho da Paz. Foi assim com o renovo, com os nossos irmãos Daniel Berg, Gunnar Wingre e tantos outros, e é assim na igreja atual. É para uma finalidade específica. Por mais que nós somos autorizados, não há impedimento algum em na igreja, nos nossos cultos, haver a manifestação da língua estranha, no caso, que é a primeira evidência, isso não há problema algum, é um hábito nosso e um bom hábito, mas não pode se resumir a isso. O batismo e o revestimento é para a nossa edificação pessoal, para que uma vez edificados, nós estejamos mais capacitados e habilitados para cumprir a segunda etapa. Uma vez recebido, agora precisamos transmitir. E como o mundo jaz no maligno, nós somos revestidos de poder para ter a autoridade dita por Jesus, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Isso só é possível com o revestimento promovido pela pessoa bendita do Espírito Santo. Glória a Deus. Temos aí provado, nós que servimos a Deus, eu particularmente desde 2005, quando aceitei a proposta de Deus, de aceitar a salvação em Cristo, e junto com a salvação essas grandes bênçãos promovidas por Deus através do Espírito Santo, do derramamento. Então em 2005, logo que eu aceitei Jesus, nós provamos aí esse revestimento, e a partir do batismo, eu era uma pessoa que sentava no último banco da igreja, e aquele jovem tímido, retraído, vindo do mundo, né? E aí tendo contato com as coisas de Deus, só que eu tinha um desejo de ser alguém que fazia alguma coisa na igreja, desenvolver algum trabalho na igreja, e aí eu busquei uma semana inteirinha, dediquei a minha vida em consagração ao Senhor, mesmo trabalhando no frigorífico, e aí depois de uma semana de propósito, de oração, dedicação ao Senhor, jejum, aí eu recebi, a partir do batismo, eu por experiência prática, a minha vida foi alterada, num bom sentido. Houve mais ousadia, mais intrepidez, a timidez, né, ainda que permanecia ali, mas foi retraída, e o Espírito Santo, até os dias atuais, continua aí, fazendo a obra, me revestindo para fazer a obra de Deus, né? Para a missão. Então, é atualíssima. Então, eu acredito que meus companheiros aqui que estão comigo, neste programa, também devam ter as suas experiências. Então, os dons espirituais é atual. Segundo subtópico é as línguas como evidência. Então, se os dons são atuais, então o que expressam, né? São características de quem tem dom espiritual. Então, as línguas como evidência. Professor Romário, com a oportunidade de expressar-se. Meus irmãos, voltamos aqui o nosso subtópico 2, as línguas como evidência. Então, o autor ele vem trazer no seu contexto histórico que as Assembleias de Deus, em 1916, está por escrito e afirmando isso, que o batismo no Espírito Santo, a sua evidência inicial e física é o falar em línguas. E lendo o livro de apoio, nós vamos ver as Assembleias de Deus americana também trazendo isso, as Assembleias de Deus escandinava, europeia, também trazendo este conceito. Então nós vamos ver esse conceito não basicamente do Novo Testamento, não um contexto basicamente histórico, mas um contexto também atual. O falar em línguas. Então, nós podemos ver como a lição ela vem trazer a sua enraizado, o seu ponto inicial aqui dos dias que nós estamos vivendo hoje, o início das Assembleias de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wingre, ali no seu Assembleia de Deus americana, onde todos praticamente sabem ali da Rua Azusa, onde houve realmente um mover do Espírito Santo de Deus. O livro de apoio vem trazer bastante exemplos e contextos históricos sobre esses períodos onde aconteciam esses avivamentos, esses batismos.
em cidades, em bairros, em localidades, em igrejas, e vem trazer esse contexto da nossa igreja, a sua raiz, o seu ponto de início ali das Assembleias de Deus, e até hoje continuam essa convicção, como o pastor Alexandre trouxe o seu testemunho próprio. Todos nós aqui batizados temos o nosso testemunho, e o autor ele vem trazer um ponto de sutileza dos dias atuais, que vem contra falar sobre as línguas como evidência inicial, de que algumas pessoas elas são batizadas, mas e não falam em línguas. Mas a pessoa, ela por si própria, tem uma convicção de que foi batizada. Deparamos-nos com muitos exemplos de pessoas assim. Eu senti que eu fui batizado, eu fui batizada, eu fui revestida. Então o autor, e como nós estamos falando na lição, vem trazer toda essa diferenciação em termos o Espírito Santo e em realmente sermos revestidos e batizados pelo Espírito Santo. Tivemos outras lições sobre os dons espirituais que foram bem claras a respeito desses assuntos, e essa sobre o batismo no Espírito Santo, a sutileza em tentando tirar características, aspectos reais e que existem desde os primeiros batismos no Espírito Santo, lá em Atos, como a gente trouxe anteriormente, eles são reais, eles existem até o dia de hoje. Então, a sua evidência inicial em falar em línguas não quer dizer que, porque eu fui batizado e falei em línguas, o outro foi batizado e ele não falou em línguas. Não tem isso, é para todos. Se uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela vai falar em línguas, porque isso é para todos. Esse era um ponto aonde ali no seu início também teve julgamentos. E eles vêm debater contra realmente isso. Você foi batizado? Você foi revestido? Então tem o fator físico, o fator real que todo mundo vê isso, que é o falar em línguas. E é esse ponto. E o autor vem falar dessa diferenciação entre o dom de línguas e o falar em línguas. Então nós vamos ver que o falar em línguas é um fator inicial. Quando você é revestido, batizado, você fala. O dom de línguas, ele vem ali nos dons do Espírito, onde o Espírito vai dando os seus dons de acordo com um propósito, com um objetivo, a pessoas específicas para determinadas situações. Isso são os dons. Agora, o falar em línguas, o batismo com o Espírito Santo é para todo lugar, para toda hora, para todo momento, para todo período, para toda raça, para todo gênero, para todo lugar, para todo país, em qualquer momento. Amém? Glória a Deus. Agora o professor Romário aqui deu uma embalada. Temos aí visto também, enquanto ele falava, ministrava, veio à minha mente as nossas reuniões de cultos, né? Cultos de louvor, de gratidão, e volta e meia fazemos aí uma manhã de avivamento em nossos templos, como evidência, ou buscando essa evidência. E toda vez que a gente ora para Jesus batizar, impondo as mãos, incentivando o povo a buscar esse revestimento de poder, principalmente os nossos cooperadores que estão iniciando, os nossos jovens, adolescentes, né, independente da idade, a Bíblia diz toda a carne, e aí ele especifica lá, vossos filhos e vossas filhas, independente do sexo, vossos velhos e vossas jovens, vossos jovens, independente da idade, vossos servos e servas, independente do grau ou dos status. Então é para toda a carne mesmo, e sempre a gente mobiliza, e quando alguém manifesta que foi batizado, a primeira coisa que a gente faz em nossas reuniões é levar o ouvido até perto da boca da pessoa, onde está emitindo o som. E aí quando a gente ouve aí a língua estranha como sinal, a gente fala, teve um, e vai contando aí. Mas é assim, nós queremos aqui chamar um rápido intervalo. Você que está aí conosco, vai aí interagindo conosco, manda paz, dá um like, vamos fazer a obra.